Bom, agora Lucélia Reis vai fazer também a aplicação do ferrão da abelha. Lucélia, por que você escolheu o timo aí, esse local para fazer a aplicação? A ferroada da abelha no timo aumenta a imunidade. Já picou. Já picou? E aí? Tem que dar uma respirada funda. E dói, viu? Olha o olho, já lacrimejou. É uma prática que vem da tentativa e erro e da observação. O que foi observado é que nenhum apicultor durante toda a sua vida sofria de reumatismo. E eles sempre viveram até idades muito avançadas por conta de conviver com as abelhas. Tá? O apicultor que mais viveu foi um russo que chegou aos 167 anos de idade. Foi no médico pela primeira vez com 160 anos de idade. Veja que interessante. E de tanto especularem sobre as causas da vida tão longa dos apicultores, chegou-se à conclusão que eram as ferroadas, coisas que os apicultores levavam em maior quantidade e as outras pessoas não. Todo mundo consumia mel, mas ninguém vivia muito mais por causa do mel. Aí viram que a diferença na saúde, na longevidade, se devia ao veneno. Aí começaram a aplicar na coluna, como fizemos hoje, né, para dar alívio nas dores de coluna. Aí viu-se que dava para tratar com vantagens hérnia de disco. Teve gente que deixou de fazer cirurgia de hérnia de disco com tratamento com as abelhas. Reumatismo, tratamento de feridas de diabetes e assim por diante. Então a abelha, o veneno dela, ou a picada dela, né, a ferroada dela, passou a ser usada em tudo quanto é tipo de doença. E em todas, ou quase todas, tá, se verificou melhoria na qualidade das pessoas que eram ferroadas pelas abelhas. Doses pequenas, uma ferroada por dia, ou até 3, 4 ferroadas por dia, alguns chegam até 20 ferroadas por dia, dependendo do tratamento, né, e da indicação do terapeuta. Mas a ideia é sempre essa. Está com algum problema, pega uma abelha, aplica uma ferroada e depois se verifica os resultados. E sempre foram positivos. O terapeuta, ele aprende medicina chinesa, ele aprende os pontos de acupuntura e aplica as ferroadas nos pontos de acupuntura. Não é o que fizemos hoje. A Patrícia tinha um incômodo, uma dor numa dada vértebra, então nós aplicamos diretamente sobre a vértebra. Então isso não está levando nenhum princípio de acupuntura. Agora, quando sabemos da acupuntura, no caso que eu fiz outro dia com você mesmo, tá? Eu escolhi um ponto de acupuntura que fica ao lado do joelho, tá? Ali passa o meridiano, eu fiz a aplicação ali e você viu que fez efeito e bastante. Uma das reações é estimular a produção de anticorpos, no caso dela ser usado como imunorregulador, certo? Mas você veja que no caso de uma lesão de coluna, não é um problema imunológico, é um problema de você fazer a restauração de um sistema que é promovido pela abelha. Eu vou dar um exemplo interessante. Um terapeuta que quebrou a perna, ele aplicou ferroadas no joelho e no dedo, que eram as partes que ficavam para fora do gesso. A recuperação dele se deu em tempo recorde, ele tirou o gesso com poucos dias e depois de um mês estava andando normalmente sem fazer qualquer fisioterapia, mas ele se utilizou regularmente de picadas de abelha, desde o dia que ele quebrou a perna até o dia em que ele se considerou curado. Bom, o Amorim está aqui com o ferrão da abelha, fazendo pequenas aplicações no rosto da Lucélia. O que acontece, Amorim, quando a gente aplica no rosto o veneno? Você vai favorecer a formação de colágeno nesses pontos onde eu estou batendo o ferrão. Aí o colágeno ele vai preencher a pele e vai reduzir o efeito das rugas. Seria como um botox natural? Um botox natural, sim. Você vê aí que a Lucélia já levou aí várias picadas, né, com o mesmo ferrão. Não dói não, Lucélia? Não dói. O máximo que eu sinto é como se fosse uma penugem delicadamente passando na minha pele. Essa aqui, por exemplo, acho que já usou todo o veneninho dela, já não estou sentindo mais nada. Qualquer pessoa de qualquer idade pode
fazer a aplicação ou existe algum cuidado antes a observar? Desde que ela não seja alérgica. Agora, mesmo sendo alérgica, você faz um pré-tratamento que a gente chama de dessensibilização da pessoa, ou seja, a gente, usando o próprio veneno da abelha, a gente trata a pessoa que é alérgica, elimina essa alergia e depois entra no tratamento convencional, ou seja, se tomados os devidos cuidados, qualquer pessoa poderá ser tratada, até mesmo as alérgicas. Você não trata uma doença, você trata uma pessoa, e a pessoa vai se encarregar da cura, certo? Então nunca um terapeuta está tratando uma doença e nunca um terapeuta está realizando uma cura. O que o terapeuta faz é tratar a pessoa e dar sugestões e recomendações para que ela se cure, para que ela se trate. Tá? Então, dentro desse ponto de vista, o tratamento com as picadas de abelhas ajudam nos casos de diabetes, nos casos de esclerose múltipla, nos casos de reumatismo, nos casos de hérnia de disco e assim por diante. Tá? Até mesmo a recuperação óssea e a calcificação de ossos, tudo isso nós temos casos, certo? Nós não temos pesquisa de universidade nesse tipo no Brasil. Tem em Cuba, tem na Rússia, tem na Alemanha, tá? Mas essas pesquisas geralmente as revistas não gostam de publicar. Então nós descobrimos essas coisas olhando caso a caso e participando de congressos onde terapeutas e médicos que se utilizam da abelha vão e apresentam os seus trabalhos, as suas pesquisas. Daí em revista vocês não vão achar isso, só em congressos.